Olá pessoal, bom dia, graça e paz. E hoje é dia de escola dominical. Hoje é dia de aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus com base na lição de vocês, dos adolescentes. A lição que nós vamos começar hoje, ela tem por tema o seguinte: até que as dívidas os separem. Nos casamentos, nos votos de casamento, geralmente é até que a morte os separe, né? Mas infelizmente, por causa do materialismo, do consumismo, por causa literalmente de uma crise financeira, muitas famílias acabam se acabando. Essa é uma grande realidade, né? Muitos casais não conseguem passar por uma dificuldade econômica e acabam entrando em discussões, um machucando o outro, ocasionando ou gerando um distanciamento muito grande um do outro. A gente sabe que atualmente a crise que a gente está passando, e até dentro de casa mesmo, ou no meio da nossa família, é raro a gente não conhecer ou muitas vezes nunca ter vivido uma crise financeira. Eu já passei por crises financeiras, você pode já ter passado. Se não passou, você pode conhecer alguém que já passou por crise financeira. Existem pessoas também na Bíblia que passaram por crise financeira. Várias pessoas, vários profetas, né, passaram por fome, por dificuldade econômica. Mas nós aqui estamos para aprender a como passar por uma crise financeira. Eu gostaria de ler a princípio com vocês a passagem que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, é bem pequenininho. Essa passagem nos ensina a como sermos adolescentes prudentes dentro de casa durante uma crise financeira, e não nos tornarmos reclamões ou ficar brigando com os pais, trazendo muitas queixas para o nosso lar, porque gostaria de ter uma coisa e não pode. Eu já aprendi com minha mãe a seguinte frase, que a gente só tem aquilo que pode. Acho que vocês já devem ter ouvido também. E aqui nessa passagem, é uma passagem bastante conhecida. E é uma passagem miraculosa. São uma sequência de 5 milagres, onde Javé, ele realiza. O nosso Deus, ele realiza no meio daquele povo. Esse primeiro milagre traz a história de uma viúva. A viúva aqui diz que ela era casada com um discípulo do profeta, Antigamente, os discípulos dos profetas eram os alunos dos profetas, eram as pessoas que ficavam próximo a eles. Nesse caso aqui, esse homem, o esposo da viúva, que desconhecida, não cito o nome dela, ele era muito próximo de Eliseu, ele era aluno de Eliseu, praticamente servo de Eliseu. E aí ele veio a óbito. Ela ficou sem sustento, ela não trabalhava. E daí ela procura o Eliseu, dizendo que por conta de uma grande dívida, os seus filhos teriam que ser levados, Nessa época também, se a pessoa tivesse uma grande dívida com o governo ou com um grande líder, ela poderia ser paga através de vidas, que nesse caso os filhos delas iriam ser servos dessa pessoa para pagar essa dívida. E aí, nesse caso, ela iria ficar sem o esposo, que faleceu, e sem os filhos. Vejam só a situação. Ela agiu com prudência e com fé. Por que ela agiu com fé? Vamos ver qual foi a atitude dela. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar um dos seus filhos, os 2 filhos, para lhe serem servos. E Eliseu lhes perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia
Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas. Elas a enchiam. Cheias as vasilhas, dizia um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há vasilha nenhuma. E o azeite parou. Veja só aqui qual foi a atitude dessa mulher. Ela obedeceu com fé, né? Ela correu para casa e fez exatamente aquilo que o profeta Eliseu pediu para ela, ordenou para ela. A atitude dessa mulher, ela nos traz uma atitude de pessoa prudente. Ela agiu da forma que um cristão realmente deve agir, né? Ela agiu com fé, sem duvidar. E aí, eis que o milagre aconteceu, né? Glória a Deus por isso. E assim, dessa forma, nós devemos agir. Agir com fé. Independente de como seja a sua vida financeira, essa mulher também aqui passou por uma crise financeira. E ela foi lá, agiu e gerou um sustento. Ela tinha azeite para vender até que os seus filhos ficassem de maior, aptos para trabalhar. Na lição, gente, aqui a lição número 11, a gente pode aprender algo muito importante, que seriam evitar alguns tipos de atitudes e identificar qual a origem da crise. Muitas vezes, né, os nossos pais eles estão passando por dificuldade e por quê? Infelizmente essas coisas acontecem, né? Muitas pessoas por falta de sabedoria estão passando por dificuldade e aí tem um passeio, tem um celular novo, né? Não sei vocês, mas existem pessoas que todo ano quer ter um celular novo. Não espera nem muitas vezes utilizar o celular e, sei lá, ele chegar a ter alguma dificuldade no manuseio dele, a dar início a alguma quebra. Seria basicamente isso. E começa a gerar discussões dentro de casa, né? Como, por exemplo, não sei se vocês já fizeram isso, mas se porventura passarem por alguma situação, evitem, né? Discussões. Ah, vocês não deveriam ter gastado dinheiro com essas bobagens, né? Ofensas. Seu egoísta, quer gastar todo o dinheiro com você mesmo. Talvez, né? Mais à frente, ou esposas vêm falar isso, ou esposos para suas esposas. Desentendimentos. Você pensa que o dinheiro cai da árvore? Pirraça, todo mundo tem, menos eu. Se vocês não me derem, ninguém vai querer andar comigo. Vocês me entendem? Eu os odeio. Veja só que nível chega. O adolescente dizer que odeia os pais porque os pais não conseguem dar algo para eles, né? Muitas vezes os pais chegam pra gente, ou pode chegar para você e dizer: ah, meu filho, e dizer com muito amor mesmo: eu queria dar muito isso para você esse mês, eu queria te dar muito isso, mas eu não posso, infelizmente não posso, né? Veja só, imagine só o coração de um pai em dizer isso para o filho, dizer que não tem condições de dar aquilo que ele tanto quer, ou muitas vezes até alegrar o coração do filho com um presente, com aquilo que ele tanto está querendo. O primeiro ponto traz aqui, identifique a origem da crise. A origem, muitas vezes, pessoal, ela pode ser interna. Por que interna? Todo mundo da casa trabalha, o pai trabalha, e daí as pessoas gastam mais do que tem. Já ouviram falar isso? Ah, mas você gasta mais do que tem. Pronto, é exatamente isso. Né? As pessoas, elas fogem do essencial. Elas querem estar renovando os móveis, querem estar comprando celulares novos, elas querem muitas vezes estar entrando dentro da moda, né? Cristãos querendo andar de acordo com a moda, de acordo com os padrões do mundo, algo que eu não concordo. E acaba denominando o tão chamado materialismo, né? Pessoas que se apegam a bens materiais, e o consumismo, pessoas que gostam de estar gastando desenfreadamente. E o segundo ponto, que seria a origem externa. A origem externa é por algum acontecimento inesperado. Um trabalho, a pessoa ficou desempregada, ou a pessoa foi acometida de uma doença que não pode trabalhar. A mesma situação que aconteceu com a viúva, a morte do pai ou da mãe, de uma pessoa que traz o sustento para casa. E diante dessas fatalidades, as pessoas não têm como reagir, não tem um preparo, um pré-preparo, né? Não tem um preparo para
se proteger diante desses acontecimentos, por isso que são de origem externas. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês de 1 Timóteo, eu marquei aqui, capítulo 6, o versículo 6 ao 10. São versículos que eu achei bastante apropriados para ler aqui novamente com vocês nesse momento. De fato, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Isso aqui muito falou no coração, vou repetir, versículo 8. Tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. O versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vejam o fechamento aqui de quem busca ambiciosamente por dinheiro, né? O dinheiro ele é a raiz de todos os males, e que nessa cobiça muitas pessoas acabam se desviando da fé e se atormentando em muitos males. Acredito que seja por isso que existem muitas pessoas que são ricas, mas não têm a paz, né, que excede todo o entendimento. Não tem um descanso mental, uma saúde psicológica, um espírito forte, né, de ter compaixão ou bondade para com outras pessoas. E para finalizar, eu gostaria de ler agora Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13 e o 19. Nessa passagem, né, eu sempre lembro do renascer, por causa do versículo-chave, que é tudo posso naquele que me fortalece, que é o versículo 13. Mas Paulo aqui, ele nos está trazendo um grande aprendizado em pequenos versículos. Ele fala que independente da situação, nós precisamos estar contentes e firmes no Senhor. Vamos lá, versículo 10 ao 13. Filipenses, capítulo 4, do 10 ao 13. Alegrei-me soberanamente no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o favor a vosso cuidado, o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Também sei estar humilhado, como também o ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, pessoal, como resultado de todos os seus esforços, adolescentes, estudem, né? Tenham fé, creiam que Deus ele está à frente do seu futuro, cuidando do seu futuro, mas sobretudo estudem, preparem-se para o futuro de vocês, para que vocês tenham uma vida financeira estável, né? Não é sem batalhar, sem estudar, sem trabalhar que vocês vão conseguir ter um sucesso profissional e uma vida financeira estável. Estudem, se preparem, né? Se preparem se querem formar famílias. Vocês precisam de um meio de sustento. Se preparem para o futuro de vocês, né? Estudem. Fiquem todos na paz do Senhor e com esse versículo de Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece, sabendo estar contente em toda e qualquer situação, de fartura, de escassez, sendo honrado ou muitas vezes tendo que ser desonrado na frente de muitos outros. Fiquem todos na paz.